Salve, salve, meu povo! Gazeta Esportiva na área nesta super terça-feira de futebol com Palmeiras e Santos entrando em campo pela Copa Libertadores da América e semifinal da Liga dos Campeões da Europa com o duelo entre Real Madrid e Chelsea. O programa de hoje também nós teremos aqui a participação de Corinthians, a preparação de Corinthians e São Paulo para os confrontos deste meio de semana pelas competições continentais. Teremos o Rodrigo França e o quadro Momento e Velocidade e teremos essa super dupla. Celso Cardoso, boa noite, Celso. Boa noite, Michele Janela, boa noite, Miller. Né? Boa noite, Miller. Boa noite, Michele, boa noite, Celso. Tá bem? Tá tudo bem com a criançada? Tudo bem. Então tá bom, olha, vamos para um rápido intervalo rapidinho e logo mais a gente volta. Confira essas dicas. Estamos de volta já com a nossa enquete do dia. Eu quero saber de você que nos acompanha, dos nossos comentaristas, qual seria o melhor treinador para o Santos? Vamos lá. Dorival Júnior, opção 1. Opção 2, Fernando Diniz. Opção 3, o Osório. Opção 4, NDA. Nenhuma das alternativas ou algum outro treinador. Celso Cardoso, que é do contra, provavelmente estaria nessa, né? Vai, Celso Cardoso, boa noite. Bom, boa noite. Assim, o Ariel Holan é um baita treinador. Bom, mas ele não pode, né, Celso? Ele precisa da missão. Mas onde eu quero chegar? Aqui, na verdade, o problema é da treinador. Seja lá Diniz, seja o Osório, seja... Qual outra opção mesmo? A segunda? O Osório, Fernando Diniz e o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior. Sabe, vai ter os mesmos problemas. Os Por mesmos quê? problemas. Você acha que esses três... O Santos já perdeu o Soteldo, perdeu um monte de jogador em relação à temporada passada. O Soteldo já foi embora? Foi embora, já. Vai jogar no Toronto, quer dizer. Então, Eles estão à altura do Holan? Não, Dorival, não é nem essa. A questão é que você precisa de tempo para fazer um trabalho, precisa de paciência, não ter torcedor indo lá encher a paciência, pichando o muro ou jogando o rojão na frente da casa do treinador. Celso. Enfim. Acabou com a enquete, eu pegaria o Dorival, porque o Dorival, eu estou sendo sincero, a enquete é enquete, não tem que fazer... Você votou na enquete, votar. Celso? Não votei, mas se fosse votar, votaria no Dorival Júnior. Dorival Júnior, eu também. E você, Miller? Boa noite, Michele. A primeira coisa que o Santos tem que fazer é colocar um gerente de futebol à altura do Santos. Por quê, Miller? Porque o atual gerente de futebol, que é muita gente boa, ele veio da base. Então ele não tem aquele cabedal para respaldar, ser um mediador entre o time, os jogadores e o presidente. Então, tem o Zé Paulo Fernandes lá, que foi vice-presidente nos anos 90, com o saudoso Samir, presidente e ex-presidente do Santos, que ele é um apaixonado pelo Santos. Ele é muito rico, não precisa de dinheiro, ele é muito honesto e competente. Se eu fosse o Rueda, o presidente, eu pegava o Zé Paulo Fernandes como um gerente, um superintendente que seja. O nome é outra coisa, isso é só, né? Uhum. Então, esse seria o nome certo. Já começava primeiro por aí. Depois, o presidente falava com o Zé Paulo Fernandes, no caso, para discutir o treinador. Esses treinadores aí... Então, primeiro você mudaria o gerente de futebol. Primeiro o gerente de futebol. E aí você colocaria o... Zé Paulo Fernandes, que é um apaixonado pelo Santos e conselheiro do Santos. Foi vice-presidente nos anos 90. Tá, e aí uma conversa entre o gerente, o presidente, tudo, quem você colocaria? Eu gostaria de ter o Dorival Júnior, Osório. Mas o Dorival está com problema de saúde, né? Então dificilmente virá. Eu acho que... O que ele tem? Bom, fiquei sabendo que está com problema de saúde. Não sei o que ele tem. Ele chegou a se recuperar, acho que de um câncer na próstata, uma coisa assim. Exatamente. E passou por cirurgia, etc. Passou por cirurgia, tá. Eu contrataria, Michele, ou o Diniz ou o Osório. Eu fico com o Dorival Júnior. Você falou ou o Diniz ou o Osório, mas eu fico com o Dorival Júnior. Aqui é todo mundo Dorival Júnior. Eu sou super fã do Dorival Júnior. Assim, aqui no caso... E eu acho que ele já conhece lá o ambiente. O Dorival já conhece o ambiente, chega para organizar mais ou menos, porque assim, treinadores que têm um conceito definido, no caso do Osório, que a gente sabe como funciona, Fernando Diniz, requer tempo de treinamento. E não há tempo para treinar, não há paciência com esse treino. Já começou a temporada. Fernando Diniz chega lá, perde 3 jogos, já vai começar um barulho danado. Ninguém compra o projeto, ninguém compra a ideia. Aí vai ficar com aquela conversinha que já teve no caso do Ariel Holan. Porque ficar saindo de trás, isso permite tomar gol, porque tomou um gol contra o Barcelona de Guayaquil, numa falha de saída, numa erro de saída de bola. O Osório, a mesma coisa que aquele esquema kamikaze, ele fez o São Paulo, ele bota o time na frente, jogando no campo do adversário. Quer dizer, eu gosto de treinadores assim. É o que eu gosto de ver.
Mas a questão é que não dão tempo, as pessoas não têm paciência. Ele não ia contratar o Fernando Diniz. Ele defende o Fernando Diniz e ia contratar o Dorival Júnior. Mas por quê? Porque eu sei que não vai durar. Essa é a questão. Não existe a paciência olha necessária. Mas No mundo ideal, eu contrataria. Ô Celso, mas tem o seguinte, né? Que eu fiquei sabendo, né? O Hollande também, ele não é essa Brastemp toda. O Hollande, ele veio aqui e não fez nada. Então, quer dizer, eu acho o seguinte... Ele foi fritado no vestiário. O Marinho, olha o que o Marinho fez com ele. Ele foi fritado no vestiário. Então, Dorival Júnior, que já tem um histórico, um passado bonito pelo Santos, seria o melhor nome. Bom, você que está em casa, entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado para já ir direto e manda um WhatsApp com a sua opinião aí. 11 99479 1633, quem você colocaria como novo técnico do Santos? E sem um técnico efetivo que o Santos chega para esse duelo importantíssimo de logo mais diante de nada mais, nada menos do que Boca Juniors do Celso Cardoso em La Bombonera. O interino Marcelo Fernandes vai ter a árdua missão de tentar recuperar o Peixe depois da estreia com derrota na competição. Se depender do retrospecto recente, o torcedor santista pode ter esperanças. A Vila Belmiro tá que tá uma panela de pressão danada. O bom desempenho do Santos na Libertadores 2020 meteu uma expectativa monstruosa e incompreensível para cima do então técnico do Santos, Ariel Holan. Teve gente até, acredite se quiser, pichando a Vila com os dizeres "o tetra é obrigação", depois da derrota em casa para o Barcelona de Guayaquil. Agora, sem o Teacher Holan, que pediu o boné também por causa dessa pressão aí maluca, a equipe volta a campo hoje pela Libertadores só apenas para pegar o Boca em Buenos Aires, na Bombonera. Os dois clubes já se enfrentaram 6 vezes na competição na história do torneio. Nos 2 jogos da final de 63, 2 vitórias do Peixão, uma por 3-2, outra por 2-1. Nos 2 jogos da final de 2003, 2 vitórias do Boca, 2-0 e 3-1. A última vez que os dois gigantes se enfrentaram foi na semifinal da Libertadores de 2020. 0-0 na ida e 3-0 Santos na volta, show do Marinho. Como entrou na Liberta de 2021 ainda naquela fase pré-grupos ali, o Peixe pode receber perto de 145 milhões de reais em caso de título na competição. Grana suficiente para dar uma aliviada nas contas e também na pressão nos lados da Vila Belmiro. Opa, deu chute. Então vamos acionar o nosso repórter José Paz, que está na redação, na nossa central de esportes maravilhosa, chiquérrima, e tem mais informações sobre esse duelo entre Boca e Santos. Boa noite, José Paz. Boa noite, minha querida Michele Gianella, boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, jogo válido aí pelo Grupo C da Copa Libertadores da América, segunda rodada do Grupo C da Libertadores da América. O Boca, na primeira rodada, ganhou do The Strongest da Bolívia, fora de casa por 1-0, e como a gente viu aí na reportagem, o Santos perdeu em casa para o Barcelona lá do Equador. Hoje Marcelo Fernandes, então, que não comandou nenhum treino, vai comandar o time do Santos de maneira interina. E a gente preparou uma tela aí com algumas informações, os principais destaques desse time do Boca, que vai receber lá na La Bombonera o time do Santos, o time do Celso Cardoso jogando contra o Peixão. Então olha só, algumas informações importantes. Bota na tela aí a tela pra gente, diretor. O técnico do time é o Miguel Ángel Russo, de 65 anos, argentino, que deve entrar hoje com um esquema 4-3-3. O Boca é o segundo colocado no Grupo B do Campeonato Argentino e tem como principal destaque, adivinha quem, Michele? Ele, Carlitos Tevez volta para Fiel. Carlitos Tevez, atacante de 37 anos. E olha só, eu separei aqui alguns títulos do Tevez, viu, Michele? Libertadores de 2003 pelo Boca, Brasileiro de 2005 pelo Timão, Liga dos Campeões da Europa lá em 2008 pelo Manchester United, tricampeão inglês, bicampeão italiano, campeão olímpico. Título é o que não falta para o homem e ele deve estar hoje no time titular do Boca Juniors para pegar esse time do Santos. A gente preparou aí também um provável Santos que vai entrar em campo daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Bota na tela aí a arte pra gente, diretor. Olha só, João Paulo no gol, Pará, Kaique,
Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani. Lá na frente, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga ou Ângelo. Então aí, Michele, esse provável Santos, será que dá para o Santos ganhar desse Boca? O Boca não é lá tudo isso, não tem um time assim maravilhoso, extraordinário, mas o Santos também não vive um bom momento, viu, Michele? Volto contigo aí. Obrigada. Valeu, José Paz, valeu. Bom, mas é o Boca, né, Celso? É o Boca, Boca semifinalista na Libertadores passada, o Santos venceu, é verdade. Sim. Só que era um Santos diferente também, estava embalado do ponto de vista psicológico. Tinha o Soteldo. Tinha Soteldo, Lucas mais Veríssimo, gente até. Pituca, eram jogadores que estavam lá no Santos. Hoje não estão mais esses jogadores, não tem Soteldo, não tem Pituca, não tem Lucas Veríssimo. É um Santos totalmente diferente. E num outro momento também. Não tem treinador. Então o Boca é favorito, não adianta. O Boca é favorito. Pode acontecer do Santos vencer lá? Pode. A gente já viu cada absurdo acontecer, pode acontecer que o Santos vença lá. Mas o Boca é favorito. É muito triste ver, sabe, a situação que estão hoje os clubes paulistas, sabe? Especialmente, quer dizer, o São Paulo vai bem, né? Mas o Palmeiras está capengando, o Corinthians está mal, o Santos está mal. É muito triste, sinceramente é muito triste. Olha, Michele, minha maneira de pensar é o seguinte, o Santos está entrando com os seus principais jogadores, né, em campo, né? Psicologicamente, a saída do treinador não vai abalar, até porque ele já estava sendo fritado, como eu disse anteriormente. Tá. Então eles estão tranquilos, né? O Márcio Fernandes já conhece o grupo, já está lá há mais de 3 anos, conhece os jogadores, né? Está no dia a dia com o time, treinando. Então o Santos, se jogar normal, ganha do Boca, até porque o Boca já não é mais aquele Boca do Riquelme, aquele Boca que colocava medo nos times brasileiros, que vinha aqui e ganhava do Palmeiras, né? Então acho que dá para o Santos vencer. É claro. O Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil dentro de casa, né? Agora, ele joga contra um Boca, que é um time que tem o Carlos Tevez, que está em decadência, até porque já está em final de carreira. O Santos é um time muito jovem em relação ao Boca. O Tevez está com quantos anos? 40? 37, nossa, Tevez. Já tá, 37. nossa, né? O Santos, qual é o jogador mais velho do Santos? Não tem. É tudo Molecada. acima de 20, sub-20, mas. Ô, Miller, quero perguntar uma coisa pra você. O treinador substituto é igual o professor substituto? Sem desmerecer os professores. Mas sabe quando o professor titular falta, que vai um professor substituto da aula e a gente faz bagunça? Porque faz mesmo, não é a mesma coisa. É a mesma coisa? Mas aí quando sai um treinador, é diferente, sabe por quê? Quando sai um treinador que o time inteiro, o grupo inteiro gostava, era apaixonado, etc. Era o Cuca, no caso. Todo mundo gostava do Cuca. Quer dizer, essa saída é sentida. Foi sentido. Aí, por mais que venha um substituto, demora um tempo para os jogadores se acostumarem. Mas não é o caso do Roland, que saiu e não deixou saudades. Não gostavam dele. Não gostavam dele. O Marcelo Fernandes, os jogadores adoram ele. Porque ele é boleiro. Ex-jogador do Santos, zagueiro, fala a linguagem do boleiro, entendeu? Então por isso que eu tô te falando que o Santos não terá grandes dificuldades para vencer o Boca se quiser, até porque é um time mais jovem que o Boca. Palpite, Celso. Boca 2-0. E aí, Miller? Santos 1-0. Eu vou falar daqui a pouco, eu não sei. Já ficou em cima do número, Celso. Santos 2-1, vai, Santos! O Palmeiras também entra em campo logo mais, às 9h30 da noite, para encarar o Independiente del Valle no Allianz Parque. Esse jogo é o jogo, né? O Alexandre Silvestre tá lá, com as informações desse confronto. Ô Silvestre, a torcida palmeirense precisa se preocupar com o adversário de hoje? Boa noite para você! Sem dúvida, e muito. Boa noite, Michele, boa noite para todos vocês. O Independiente del Valle tem feito bonito no futebol sul-americano de uns tempos para cá, um trabalho a longo prazo, foi inclusive campeão da Sul-Americana em 2019, mais recentemente andou enfiando goleada no Flamengo e se classificou na pré-Libertadores, despachando o Grêmio, o poderoso Grêmio. E vem mordido, Michele, porque na estreia do Del Valle no Equador, o Del Valle é um dos favoritos a garantir vaga à próxima fase para essa Libertadores junto com o Palmeiras. E na estreia, jogando no Equador, massacrou o Defesa e Justiça da Argentina, atacou pra caramba, muita posse de bola, muitas criações e ficou só no empate. Então vem para beliscar pontos aqui diante do Palmeiras. Um time que teve até outro dia
o Miguel Ángel Ramírez, espanhol, como treinador, que era o foco número 1 do Palmeiras quando demitiu o Luxemburgo. Vocês vão se lembrar, o Ramírez acabou não vindo para o Palmeiras, está no Internacional, e o Del Valle acabou, assim como o Palmeiras, contratando um técnico português, o Renato Paiva. Abel Ferreira, compatriota do Renato Paiva, fala a respeito das mudanças do Del Valle, da era Ramírez para a era Paiva. Fala, Abel. O Independente Del Valle tem uma identidade muito própria, é um clube com uma identidade muito própria, não só de agora. Uma equipa que gosta de ter bola, já o atual treinador que está no Inter, no Internacional, o Ramírez, teve muitos anos no clube, é uma equipa que tem por si só o gosto por ter a bola, tem muita posse de bola. O outro treinador que está, o português, trouxe-lhe para além daquilo que é a bola, a verticalidade e o ataque à profundidade. Será seguramente um jogo de Libertadores. Complicado para o Palmeiras, estreando nesta Libertadores em casa, aqui no Allianz Parque, portões abertos para a entrada de profissionais de imprensa autorizados a trabalhar lá dentro, e também acesso para uma lojinha oficial do Palmeiras aqui, que ainda está aberta. Quem quiser comprar produto do Verdão oficial, é só passar aqui no Allianz Parque, a loja ainda está aberta. O adversário desta noite joga no esquema 3-5-2, é muito provável que o Abel também jogue com uma linha de 3. Eu volto ainda para falar desse sistema de jogo do Palmeiras e a provável escalação, mas o Del Valle joga no 3-5-2 e tem como destaque, eu destacaria, 3 jogadores do trio ofensivo que já fez 10 gols nessa Libertadores. O Favelli com 4, é artilheiro da Libertadores junto com o Diego Souza, 4 gols para cada. E o Ortiz, que é um argentino, já fez 3, é bom jogador, meio atacante. Além dele, o Montenegro, também com 3 gols assinalados. Olho nesse trio, olho no Del Valle, e daqui a pouquinho eu volto para falar do Palmeiras e da provável escalação, Michele. Palmeiras com força máxima, -1. Ai, quem será o -1? Bom, o Palmeiras tem que ganhar esse jogo, Celso Cardoso. Mas vai ser jogo difícil. Não se iludam com o nome, já passou da fase que as pessoas não conheciam o Independente Del Valle. O Del Valle foi vice-campeão de Libertadores em 2016, ganhou a Copa Sul-Americana no ano retrasado, dando um baile no Corinthians em dois jogos, especialmente o jogo aqui de Itaquera. Já goleou o Flamengo de 5, eliminou o Grêmio agora, o Grêmio na fase eliminatória da Libertadores da América. Quer dizer, então o Palmeiras tem que abrir o olho. Não é, pode ser um time assim novo, com pouca tradição, mas o momento do Independente Del Valle sugere muita cautela. Cautela no sentido de fazer prognóstico, sabe? Porque vai ser osso duro para o Palmeiras roer. O problema, Michele, é o seguinte, 2 coisas que eu queria falar. Primeiro, o Independente Del Valle é um esquema muito agressivo, né? O 3-5-2, o time fica ofensivo automaticamente. A garotada jovem, né? O Palmeiras é mais time. Time veloz. Exatamente. E com qualidade. Tem velocidade, juventude e qualidade. Né? Esse tridente vai entrar em campo contra o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito mais time que o Independente Del Valle, diferente do Grêmio. O time do Grêmio é fraco hoje, não é mais aquele Grêmio de 2017. Agora uma coisa que eu fico estarrecido, tá certo a palavra? Tá, estarrecido. Você prestou atenção na entrevista do Abel? Por quê? O que foi agora? Eu não gosto de treinador que chega numa entrevista, tudo bem que ali é um resumo de um contexto grande. Ele só elogiou o Independente Del Valle e o compatriota dele. Pô, pelo amor de Deus, faz um paralelo. Olha, vamos enfrentar o Del Valle, um time forte, um time jovem, um time competente. Mas porém, também... eu confio no meu grupo. Isso. Porém, eu confio no meu time, que o meu time vai entrar com tudo, vai entrar pra cima, vai jogar no campo do adversário o tempo todo. Sabe o que eu acho? Já com medo de ter uma derrota. Pelo amor de Deus. Você fica elogiando, enaltecendo. E nós sabemos, Michele, Celso, nós sabemos, se ele empatar hoje, você sabe muito bem como é que fica. Torcedor corintiano não guarda boas lembranças do Independente Del Valle, né? Mas o assunto hoje no Corinthians é a coletiva de imprensa da dupla Roberto de Andrade e Alessandro. Jonas Campos acompanhou tudo e chega com os principais pontos dessa conversa. Parece que o técnico Wagner Mancini segue prestigiado, não é? Boa noite, Jonas. Pois é, Michele, boa noite para você, para o Miller, para o Celso, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Não vamos falar de Independiente Del Valle, realmente
não traz boas recordações para o torcedor do Corinthians, né? Eliminado na Copa Sul-Americana para o próprio Del Valle no ano de 2019. Mas vamos falar do mancinismo. Wagner Mancini, alvo de protestos da torcida no último sábado, deu uma resposta rápida no clássico de domingo na Vila Belmiro contra o Santos. A gente até mostrou ontem aqui no Gazeta Esportiva, no vestiário após a partida, o Cássio pedindo a palavra, fazendo elogios diante de todo o grupo, todo o elenco corintiano, ao trabalho que vem sendo feito pelo Wagner Mancini. E hoje foi a vez dos responsáveis do futebol corintiano, né? Os responsáveis pelo futebol do Corinthians, Alessandro Nunes e também o Roberto de Andrade, elogiarem o trabalho de Wagner Mancini e, mais do que isso, garantirem a permanência do técnico. Então a gente ouve agora o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, e olha, Mancini está com moral, viu? Fala aí, Roberto. Na realidade, o que que dá essa confiança para nós é o acompanhamento que a gente tem diário de todos os treinos, de todas as reuniões, de tudo conforme a performance do treinador junto a todos os atletas no dia a dia. Tudo isso te traz confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Se a gente não estivesse acompanhando, poderia se basear simplesmente em produtividade, que no caso está boa, os pontos estão vindo, mas o time não está jogando bem. Então tudo isso, se você não está acompanhando, você acaba tomando uma atitude errada, vamos supor. Mas não é o nosso caso, a gente está aqui todos os dias, de manhã até de noite, acompanhando tudo, vendo tudo, e sabe que a conduta dele, o relacionamento dele com todo o grupo é o melhor possível. O que a gente está passando agora, nós estamos exatamente nessa estruturação com essa meninada nova que subiu, e isso leva um pouco de tempo, não só na mão do Mancini, qualquer outro treinador que estivesse aqui estaria tendo os mesmos problemas, somados-se aos jogos seguidos de um dia sim, um dia não, que complica um pouco mais, você não consegue fazer treinos seguidos com a mesma equipe, mas no resto o trabalho está sendo muito bem feito. E a gente lembra, né, depois de Thiago Nunes no ano passado e Diego Coelho, o Mancini assumiu o comando técnico do Corinthians no mês de outubro do ano passado. Até agora foram 38 jogos, 17 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 55%. O curioso é que na atual temporada, o treinador tem à frente do Corinthians apenas uma derrota para a Ferroviária no Campeonato Paulista. Aliás, o Corinthians já está matematicamente classificado para as quartas de final do Paulistão, depois da rodada dessa segunda-feira. Então o Mancini, em termos de resultado, está bem na fita, o desempenho vem sendo muito questionado, ele vem sim sendo alvo de protestos da torcida, mas está bem na fita também aos olhos da diretoria da cúpula corintiana. Michele. Ainda bem, né, Jonas? Porque não faria sentido, né, Celso, não ter esse respaldo, né? Então, porque é a contradição da contradição. Normalmente se reprova um trabalho muitas vezes bem feito, mas os resultados não acontecem. Os resultados do Corinthians estão acontecendo. O Corinthians perdeu uma partida. Eu não entendo por que a torcida... Perdeu uma partida. Tá... Primeiro, o time classificado. Aí você vai tirar o Mancini, você vai colocar quem? Isso não significa que ele não tenha erros, que ele não cometa erros. Mas assim como o jogador perde um gol na cara do gol, como o goleiro falha. Então, assim, são medidas... Sabe, engenheiro de obra feita tem um monte. Você pode questionar algumas coisas. Mas também não me iludo. Penharol, quinta-feira. Se o Corinthians perder do Penharol ou não ganhar do Penharol, Penharol já estreou com vitória de 5-1 sobre o Huachipato. O Huachipato, né? Sim, estreou bem. Corinthians só se classifica um no grupo. O Corinthians tem que vencer um concorrente direto. Sim. Se o Corinthians empatar aqui, vai ter que vencer no Uruguai. É mais difícil, né? É mais difícil. Agora, só classifica um. Agora, Michele, para você ver a gangorra do clássico, né? Okay. Quando se vence, não tem jeito, né? O dirigente chega e elogia. Não tem jeito. Ganhou o clássico. O clássico é o tal do divisor de águas, Michele. Não tem... E agora eu vou dizer uma coisa para você, hein? Parece que a semifinal é um jogo só, né, do Paulistão. É um jogo só, Celso? É um jogo só. As quartas são 2 ainda. Para mim, o Corinthians vai chegar na final do Paulistão, porque tá jogando direitinho. Dá pra ser Miller, eu vou confirmar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que as semifinais são 2 jogos. E as quartas exatamente. Para mim, o Corinthians chega na final do Paulistão, porque o time... E outra coisa, agora que eu lembrei, Michele, eu tenho que falar isso, porque você nunca ouviu. O quê? O que é? Antigamente, o treinador era muito bom e o auxiliar muito ruim.
hoje em dia, sabe qual que é o X da questão do sucesso do Mancini? Não. O seu auxiliar é muito bom. O Flavinho, o preparador físico, é excelente. Então, o tal do staff... O conjunto da obra. Do Mancini é muito, muito bom. Esse auxiliar técnico do Mancini, ele é excelente. Os jogadores amam ele. E ele pratica... E outra, tem um detalhe. Às vezes o treinador tem que ouvir o auxiliar. Certos treinadores, atualmente falando, não ouvem o auxiliar. Não ouve? Não, diferente do Mancini. O Mancini ouve o auxiliar e faz o que o auxiliar fala. Por isso que ele está tendo sucesso. Patrício me informa aqui, chileno, tá? Nem eu nem você, os dois errados. Quartas de final, um jogo só, semifinal um jogo só, final 2 jogos. É isso? Exatamente. Falou direito? Eu estava nessa dúvida aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ainda bem que você falou que... Para mim, o Corinthians vai para a final. Corinthians, aí o São Paulo? O Tricolor também está muito forte. Mas depende do chaveamento, né? Se eles se enfrentarem em semifinal, semifinal... Aí, hein? Já pensou esse Corinthians derrubar o São Paulo? Mas pra mim a final do Paulistão é Corinthians e São Paulo. Ai, nossa, que final bonita, hein? É final pra derrubar treinador. Não, mas aí o Crespo começa a ver aquela coisa, né? O Crespo começa a sentir como que é, né? Você faz um trabalho maravilhoso, aí perde justo um jogo... E aí já começa a derrocada. Bom, o bom desempenho do São Paulo na atual temporada se deve, entre outros motivos, à resposta que jogadores considerados reservas estão dando quando estão sendo colocados em campo. O Osmar Garrafa está no CCT da Barra Funda e traz como destaque pra gente um desses atletas. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. É isso. O São Paulo tem tido uma performance excelente, né? Nos últimos 7 jogos, 7 vitórias. Como você bem destacou, o Crespo está se utilizando muita coisa daquilo que o Diniz deixou por aqui, mas está colocando a cara dele, a forma de jogar e até observando jogadores que não vinham sendo aproveitados pelo Fernando Diniz, ou pelo menos não vinham ganhando muitas oportunidades. O garoto paraguaio de 21 anos, o Antônio Galeano, né? Esse jogador ele foi contratado ainda nas categorias de base do São Paulo. Ele disputou a Copinha São Paulo de Futebol Júnior, foi um dos artilheiros, marcou 5 gols na Copinha, depois promovido à equipe principal. Não teve muitas oportunidades, agora já com o Crespo ele vem tendo oportunidades. Nos últimos 7 jogos, onde o São Paulo conquistou 7 vitórias, ele participou de 3 partidas dessas 7. Deu 2 assistências e no último final de semana marcou o primeiro gol dele no profissional do São Paulo. Agora, a situação é a seguinte, esse garoto que vem agradando, ele está por empréstimo, teve empréstimo prorrogado até o final do ano. O São Paulo, se quiser continuar com o Galeano, terá que pagar ao Rubio Nu do Paraguai a quantia de 3 milhões de reais. Mas você sabe, né? A grana anda curta por aqui, mas a torcida tem até feito campanhas aí nas redes sociais, na internet, para que o São Paulo não desperdice esse garoto que tem dado conta do recado nas mãos do Crespo, viu, Michele? Valeu, Osmar Garrafa. Muito bom. Celso Cardoso, o que você tem para falar sobre esse garoto? Assim, tem que aguardar para ver. Eu, sinceramente, não tenho muitas informações, nada que eu possa cravar aqui. É aposta. Sinceramente, sabe, não sei se vale um investimento. Ele chegou desacreditado na base. Mais do que eu. Como ponto de interrogação. Ninguém conhecia o Paraguai. Começou a jogar, todo mundo começou a admirá-lo. No profissional, tem entrado bem. Só que tem um pequeno problema. Aí já não é questão de capacidade, é questão de preferência. Tem Orejuela, Daniel Alves e ele é a terceira opção. Então... Você vai lá no Igor Vinícius. Não, perdão, esqueci do Igor Vinícius, que fez gol no jogo passado. Então, ele é praticamente, Michele, é a 4ª opção. Mas eu prefiro mais ele do que o Igor Vinícius. É mesmo? Porque ele é técnico, ele não é marcador. E nesse esquema com 3 zagueiros, ele funciona muito bem, porque ele é bom jogador. E é novo, né? Exatamente, por isso que eu acho que o São Paulo não pode abrir mão dele, até porque tá barato, 3 milhões de reais, tá barato. Tem muito ainda a se desenvolver. E é jovem, né? exatamente. Ô, Garrafa, o Galeano me lembra aquele jogador, né? Antigo, volante do Palmeiras. É, do Palmeiras. O Galeano tem chance de ser relacionado, não aquele, né? Mas um outro Galeano, de ser relacionado pro jogo de quinta contra o Rentistas pela Copa Libertadores?
muita calma nessa hora, Michele, né? O jogo com o Ituano, o Crespo vem mesclando a equipe, mas agora o jogo com o Rentista é o jogo que vale, é jogo grande, né? Então, pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado no dia a dia do São Paulo, mesmo à distância, ele não deve começar jogando, fica apenas como opção. O Crespo, ele tem duas dúvidas, né, na montagem do time para o jogo de quinta-feira contra a equipe uruguaia. O Rodrigo Nestor ou o Lisiero no meio-campo, essa é uma das dúvidas, e a outra está no ataque. O Pablo voltou a treinar ontem, ele estava entregue ao departamento médico, e o João Rojas também tem se movimentado bem, tem sido aproveitado, ele que se recuperou de lesão, tem sido aproveitado pelo Crespo. Então existe essa dúvida no ataque. O Pablo voltou a treinar, como eu disse, o Orejuela também voltou, ainda não estreou, e olha, Michele, não vai ser quinta-feira contra o Rentistas que o Orejuela vai estrear, não. Sabe o motivo? O motivo é claro, né? Daniel Alves está cada dia mais fixo pela ala direita do São Paulo. O Crespo tem adiantado isso, tem colocado na cabeça do Daniel que o Daniel tem que ficar pela direita. Já se comenta até, pelos bons desempenhos do Daniel na lateral direita ou pela ala direita, de que ele pode ser o lateral da seleção brasileira na Copa do Mundo, porque não tem ninguém melhor que o Daniel Alves, e o Crespo parece que não vai querer abrir mão disso, não. O Daniel Alves deve começar jogando também pela ala direita, e aí o Orejuela, que foi contratado para jogar pelo setor, brigar com o Igor Vinícius, não estreou, e não estreia também nessa quinta-feira contra o Rentistas não, viu, Michele? Pois é, olha só. E agora, vocês já comentam do Orejuela, tudo, mas finalmente chegou alguém que colocou o Daniel Alves onde ele tinha que jogar desde o início, né? Da lateral. Porque o Fernando Diniz fazia o que o Daniel Alves queria e agora chegou o Crespo e com o Crespo parece que o Daniel Alves tá pianinho. Talvez também, a gente está falando de um ano às vésperas de uma Copa do Mundo, né? Não, agora ele quer também. Pode ser. De repente, tem um lugarzinho na seleção brasileira, se de uma boa performance como lateral, mesmo jogando como ala, por que não? São duas coisas, né? A Copa do Mundo, né? O prelúdio da Copa do Mundo e também o Crespo, né? Que tem uma opinião firme, opinião forte. Não, você vai jogar na lateral direito, você é lateral direito, você se consagrou nessa posição, então você vai jogar. Agora, no meio ali, Lisiero, não. Tem que continuar com o Rodrigo Nestor. Se ele tirar o Rodrigo Nestor, pelo amor de Deus. Ouve o Miller. Bom, acabou agorinha o primeiro duelo pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Jogando em casa, o Real Madrid ficou no empate com o Chelsea aí em 1-1. O jogo de volta acontece na quarta da semana que vem em Londres, tá? Amanhã nós teremos o confronto entre PSG e Manchester City. E os protagonistas desse duelo falaram hoje com a imprensa. Eu sempre fui profissional, nunca deixei de fazer nada que não seja profissional, né, enquanto eu estava em campo, apesar de muita gente bater numa tecla que não é verdade. Mas eu sempre trabalhei calado, sempre fiquei na minha e meu negócio é mostrar dentro de campo. Eu estou muito feliz com a temporada que o Paris Saint-Germain está fazendo. Questão da bola de ouro, eu já nem ligo para isso, não é uma coisa que eu penso, para ser bem sincero, não estou nem aí. Eu quero ganhar a Champions League, eu quero vencer, porque isso com certeza, né, faz a diferença, né, na minha vida, na minha carreira, e com certeza lá na frente eu vou olhar para trás e vou ver que ganhei 1, 2, 3 ou 4 Champions Leagues. Isso é o mais importante. Enjoy to watch. As a spectator, I enjoy it a lot every time. It's nice to watch his plasticity, but not just the effectiveness, the personality. He has in his shoulders Brazil, you know, number 10 from Brazil is not easy to wear. And I'm pretty sure if Neymar would have a stay in Barcelona would have win 2 or 3 Champions League more. Ai, como eu gosto do Guardiola, que legal, legal, gosto muito, sim. Olha que legal. Faz sentido o que ele falou. Ele levantou muito a bola do Neymar, hein? Sim. Reconhecimento, talento do Neymar. E falou que o Neymar fez besteira de sair do Barcelona, nas entrelinhas. Indiretamente foi isso, exatamente. E acho mesmo que fez. O Neymar só tem que ver, né, o que é prioridade e o que é consequência. Isso que ele tem que saber discernir essas coisas, né, Celso? Michele, claro. Ele não sabe. Até agora, na entrevista, ele priorizou, né? Vencer pro time e depois ser melhor do mundo, consequência.
Também não precisa falar, não ligo para ser o melhor do mundo. Também... Ele fala que é ali pela expressão facial, o Vitor do Metaforando tem que fazer uma análise ali da expressão que eu achei ali que... Mas ele tem... Aquela coisa, minha mãe já dizia, quem desdenha quer comprar. Eu não quero ser o melhor do mundo. Mas ele tem, né? Tem grandes... Se chegar à final, tem grandes chances de se tornar o melhor do mundo. E a gente torce por isso. Mas você tá chique demais, Rodrigo, aqui no nosso Momento Velocidade. Seja muito mais do que bem-vindo, Rodrigo. Quer dizer, então, que teremos mais um duelo Hamilton contra Verstappen? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Tem que vir chique aqui, né? Afinal de contas, temos boas notícias aí. É verdade, Michele. Duelo Hamilton-Verstappen, né? Tudo indica que a briga pelo Mundial da Fórmula 1 desse ano vai ser mesmo entre esses dois pilotos. Tem o Bottas, tem o Pérez, mas eu confio mais nesses dois aí. Cada um deles venceu uma corrida nesse ano e o desempate vai ser agora no GP de Portugal, no belo circuito do Algarve. Em 2020, essa prova teve pole e vitória do Hamilton, mas a melhora da Red Bull foi nítida, viu, Michele? Então, a gente espera por um forte duelo já nesse domingo. Opa! E por aqui no Brasil, a novidade foi o retorno da Stock Car, que teve disputas bem acirradas lá em Goiânia, onde os tradicionais campeões foram os grandes destaques, né? O pessoal tem a molecada, tal, a gente está vendo a largada aí, inclusive. O pentacampeão Cacá Bueno, da equipe Carros da Cedelco, fez a pole e chegou em segundo na prova principal, porque agora é rodada dupla. E essa prova foi vencida aí pelo Daniel Serra, como a gente está vendo. E na segunda prova, quem levou a melhor foi o Ricardo Maurício, que também é tricampeão e corre pela equipe Eurofarm. E a gente está vendo imagens aí da Stock Light, que isso é muito legal. A nova geração deu show com o pódio do Gaetano de Mauro da KTF Sports, que era um campeão da Stock Light e subiu para a principal. E também a KTF Sports dominou as divisões de acesso, tanto na Stock Light com a vitória do Felipe Batista, que foi o melhor na geral, e o Pedro Ferro. Lembra dele que a gente mostrou aqui, que só tem 17 anos? Ele ficou com a vitória nos estreantes, então parabéns para o Pedro Ferro e para o Felipe Batista, mandaram muito bem também na Stock Light. Bom, agora saímos do asfalto, Michele, porque neste mês de maio as principais competições de rally estão de volta. Vai lá, o Celso vai ser o meu copiloto lá. Exatamente. Você dirige, eu sou navegadora? Não, eu dirijo e você navega. A gente entra no acordo porque a Mitsubishi Cup, notícia aqui exclusiva, vai ter cobertura completa da TV Gazeta em 2021, né? A gente já mostrou a temporada passada. E até quem mandou uma entrevista exclusiva pra gente foi o Giga Spinelli, né? Ele que é piloto do Dakar, né? Pentacampeão dos Sertões também. Ele vai trazer as principais novidades do campeonato da Mitsubishi Cup, que começa agora em maio. Uma das novidades da temporada de 2021 da Mitsubishi Cup é a aparência dos carros renovada. Categorias Triton Sport R e Triton Sport RS, agora com o modelo 2021 da Triton. Aquela frente mais bonita, com os faróis lindos, enfim, os carros totalmente renovados. E a categoria que antigamente se chamava ASX, agora passa a se chamar Outlander Sport R, também com o modelo 2021 do Outlander Sport. Em 2021, a Mitsubishi Cup já começa com grid cheio, em rodada dupla, em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar, nos dias 22 e 23 de maio, sábado e domingo, com os treinos acontecendo no dia 21, na sexta-feira. Olha aí, deu vontade de acelerar, né, Michele? O Celso Cardoso tá doido para acelerar e ele já combinou aqui com o Rodrigo nos bastidores de acelerar o Mitsubishi, não é isso? Isso aí. Você vai nessa? Porra, com o maior prazer. Mas não comigo como navegadora, porque eu não tenho essa capacidade. Eu já vou falar então para Letícia, o Giga que estão ouvindo a gente aqui, então vou separar um carro, o Celso pilota, Michele que é navegador, o Miller vai de navegador ou piloto, Miller? Eu não sei qual que eu sou pior. Não, mas não tem problema. Vai o Rodrigo de navegador. Eu vou de navegador, a gente faz isso. Mas de qualquer maneira, Michele, a reportagem completa você confere nesse domingo, né, no Momento Velocidade, um espaço aqui às 20 horas, né, um pouquinho antes do Mesa Redonda, e a cobertura vão ser mais de 20 reportagens que a gente vai ter da cobertura completa da Mitsubishi Cup e uma reportagem que a gente acabou de combinar aqui de a equipe da Gazeta competindo num rally, tá bom? Competindo no rally da Mitsubishi Cup. Muito legal, Rô. Parabéns, valeu, obrigada. Domingo, 8 da noite, tem Momento Velocidade aqui na Gazeta. Perfeito. Quem quiser acelerar off-road, tá aí, fica a nossa dica. Muito legal. E o Rodrigo estava me falando que é só você pegar, se você não tiver um carro, você pode alugar um carro da Mitsubishi para participar. Muito Exatamente, legal da vai ter Mitsubishi todos os detalhes lá no domingo, mas e
quem tem um carro Mitsubishi, só adesivar e põe já o tá legal. adesivo e manda bala. O Celso tem aqui, ele vai pegar não o Mitsubishi dele. Valeu, Rô, beijão. Vamos para os nossos recadinhos pelo WhatsApp? Vamos? Boa noite, vocês da Gazeta Esportiva. É lógico que é Dorival Júnior, né? Ele já foi campeão, tudo, já conhece o Santos, então Dorival Júnior. Obrigado pela participação e boa noite. Ronaldo Raidrich. Um abraço. Boa noite, Michele, pessoal da Gazeta. Eu acho que o melhor treinador para o Santos é o Osório. Emerson São Paulo de Itaquá. Beijo, Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Boa noite, Celso. Dos três aí, eu colocaria Fernando Diniz. É mais a cara do Santos. César de Guarulhos. E vai, Corinthians. Um beijinho para nossa telespectadora. E é verdade, César, o Fernando Diniz tem esse DNA ofensivo mesmo do Santos, né? Vamos dar mais um pulinho pro Allianz Parque? Silvestre, temos, afinal de contas, uma provável escalação do Palmeiras que enfrenta o Del Valle hoje? Sim, Michele, levando em consideração que o Abel Ferreira deve repetir o esquema com linha de três zagueiros, 3-5-2, o time que deve entrar em campo, que pode entrar em campo hoje com a volta dos titulares, terá o Everton no gol, os três zagueiros Luan, Gustavo Gomes e o Renan da base. Pelo lado direito, ala pela direita, Marcos Rocha na esquerda no lugar do Kusevich. Do Matias Vinha, que está suspenso, jogaria o Vitor Luiz. Aí dois volantes, Felipe Melo no banco, provavelmente, Danilo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, encostando nos dois atacantes, Rony e Luiz Adriano, que não marca gol há mais ou menos 3 meses, Michele. Boa, Alexandre Silvestre. Boa. O Celso Cardoso está aqui ainda combinando com o Rodrigo de correr o rally lá. Está animadíssimo, Eu gosto gente de carro. do Gosto céu. muito. Nada, sou bom nisso. Você é bom mesmo? Sou, claro. De acelerar? Oh. O seu carro é de velocidade. Mais na cidade eu mantenho Sei, dentro você dos tem várias limites. lutas, Celso. Mas Não. vamos falar da escalação do Palmeiras, Celso. Não desvirtua, por favor, o assunto? Tá, tá bom, beleza, você que puxou. Vai, Miller, fala vocês, puxa você o assunto. Você Três gostou do zagueiros, time? ele vai entrar com 3 zagueiros, É. lógico, como ele tem um elenco muito qualificado, então ele pode mesclar e pode Claro. fazer a escalação que ele quiser, que dá certo. E é um porque- elenco homogêneo. Exatamente, tem muita qualidade, né? Então, o 3 zagueiros, como eu disse, deixa o time muito mais ofensivo, vai entrar com o Vitor Luiz, que é um bom jogador, na frente, cruza bem, chuta bem de fora da área, então o Vinha não vai fazer muita falta ali. Marcos Rocha está acostumado a jogar, o Veiga vai ser o meia de ligação para o ataque com o Rony e Luiz Adriano, né? E ainda fica no banco o Wesley, o William, quer dizer, o Felipe Melo no banco é uma novidade, porque ele tem sido titular, né, Celso, do Abel todos os jogos da Libertadores, né? Então, eu começaria com o Felipe Melo, como chama o Patrick de Paula. Não, o outro. Danilo e Felipe Melo. Patrick de Paula não, ficava na E opção. você, Celcinho? Eu gosto do meio mais leve, né? Eu gosto muito com o Danilo. O Felipe, diferentemente do Miller, é mais lento. É mais lento. Então você tiraria o Felipe Melo? Deixaria no banco. Deixaria. Isso aí. Muito bem, bora falar do Coringão. Jonas, hoje os bastidores do Parque São Jorge estão pegando fogo. Explica essa história pra gente. No Parque São Jorge, no Parque São Jorge não, né? Mas hoje é a votação das contas de 2019 e 2020. Membros do Conselho estão reunidos neste momento, mas não presencialmente no Parque São Jorge. Esse encontro está acontecendo de maneira online. Votação das contas para aprovar ou reprovar os balancetes financeiros dos 2 últimos anos da gestão André Sanches. A gente lembra, 2019... O ano fechou com déficit de 195 milhões de reais, 2020 com 123 milhões de reais, somando aí estamos falando de mais de 300 milhões de reais de déficit. Então o Corinthians que, né, no total da dívida beira 1 bilhão de reais, vive uma situação financeira bastante complicada. E essa votação pode definir muito aí os rumos do clube nos próximos anos. O Andrés não está mais no cargo, então não pode, por exemplo, sofrer um impeachment, né? O que poderia acontecer caso ele fosse presidente, mas mesmo assim ele pode ser punido, se tornar, por exemplo,
inelegível para os próximos anos, caso as contas sejam reprovadas. Existe até campanha nas redes sociais por parte de alguns torcedores do Corinthians com a hashtag #ReprovaCorinthians, né? E hoje o Roberto de Andrade respondeu esses torcedores e deu a opinião dele sobre essa tão polêmica votação das contas. Olha só. Então hoje você votar contra as contas, você só está prejudicando o clube. Não vai prejudicar mais o Andrés, ele já saiu, você vai prejudicar o clube. Eu acho que, na minha opinião, as contas, eu acho assim que você pode votar contra quando existe irregularidade. A conta não está irregular, tem parecer da auditoria, tudo em ordem, mas aumentou o déficit. Isso não é irregularidade, isso é outra coisa. E hoje, gente, justamente, né, no dia dessa votação, a gestão do Ilho soltou os balancetes financeiros aí do primeiro bimestre, divulgou e revelou um superávit de R$1 milhão. Então, a atual gestão, que já está com essa meta de enxugar os gastos, apresentando superávit de mais de R$1 milhão, pelo menos nesse primeiro bimestre, à frente do Corinthians, tentando melhorar um pouco a coisa. E a gente aguarda o resultado dessa votação que está acontecendo neste momento. Michele. Valeu, Jonas Campos. Celso. O Corinthians está pagando o preço de uma gestão que endividou o clube. Essa é a questão. Ou gestões que endividaram. Isso porque fechou esse super patrocínio. Imagina se não tivesse fechado. Não é? Quer dizer, a situação do Corinthians é calamitosa. A gente entende também que tem aí uma pandemia que afeta, que atrapalha. O Corinthians perdeu muito no sentido de bilheteria, se bem que a bilheteria também estava indo para o pagamento do estádio. Mas, enfim, é claro que traz um prejuízo. Ainda assim, as dívidas já existiam antes da pandemia, né? Só se agravou. E o Corinthians vai pagar o preço. Vai ter que ser muito honesto com a torcida e a torcida tem que entender que existe um tempo para resolver esse problema. Acredito, Michele, que só no ano que vem que o Corinthians vai estar com a saúde financeira, com as finanças saudáveis. Nossa, se tiver no ano que vem tá bom, porque eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Depois de uma verdadeira maratona de jogos, o São Paulo ganhou uns dias de folga, volta a campo só na quinta, quando enfrenta o Rentistas do Uruguai, aqui no Morumbi pela Libertadores. Garrafa, como que anda o retrospecto do tricolor contra times uruguaios, hein? Olha, Michele, é engraçado, né? A gente já vem na cobertura de São Paulo há um bom tempo e fazia tempo que eu não dava só notícias boas da torcida são paulina. E nesse retrospecto que você me pergunta contra os uruguaios, já que o São Paulo, como você destacou, enfrenta o Rentistas na próxima quinta-feira no Morumbi, time uruguai pela Libertadores, o retrospecto do São Paulo contra os uruguaios também é satisfatório. Vamos acompanhar os números, Michele. Foram 50 jogos em competições oficiais do São Paulo contra times uruguaios. Foram 21 vitórias, 16 empates e só 13 derrotas. Então o retrospecto do São Paulo é muito bom. 87 gols marcados e 69 sofridos. Vale lembrar que o São Paulo já está classificado no Campeonato Paulista. Tem Rentistas na quinta-feira, Corinthians no próximo domingo, cumprindo tabela. E depois, no outro meio de semana, o Racing na Argentina. O São Paulo, daqui a uma semana, pode estar bem encaminhado na classificação da Copa Libertadores da América e quem sabe até quebrando o tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá em Itaquera, né, Michele? É domingo, Michele. Tá certo, Osmar Garrafa? Celso? E o São Paulo hoje é favorito contra o Corinthians jogando em Itaquera. Favorito? É favorito, claro que é favorito. Favorito, Miller? Não acho. Acho que clássico não tem, por mais que o time esteja mal das pernas, no clássico ele supera as suas limitações. E Corinthians e São Paulo clássico, para mim não tem favorito. Até porque o Corinthians pontualmente está conseguindo as suas vitórias. Está também conseguindo. Exatamente. Então, o São Paulo é mais time que o Corinthians, bem verdade. Mas o Corinthians no clássico se supera. Treino é treino, jogo é jogo, clássico é clássico. Sobre Libertadores da América, aí o favoritismo contra o Rentistas. Pelo amor de Deus. Aí tem que ganhar, né? Aí sabe, é gigante. Favoritismo gigante. São Paulo tem tudo para conseguir uma vitória. Vai ser a 8ª vitória consecutiva? Tem tudo, sim. Tem tudo para ser. Aposto. E, aliás, eu diria que tem tudo para ser com direito a goleada. Aquilo que eu falei do auxiliar do Mancini serve para o Crespo também. O auxiliar dele é bom? O staff dele, o preparador de goleiro, é excelente. Muito, muito bom. Então, o Crespo, e ele ouve, né, os seus subalternos. Isso é legal.
O legal isso é você ter uma equipe competente. Resultado, tipo a nossa aqui, equipe, todo mundo é competente demais. Qual seria o melhor treinador para o Santos, hein? O que a galera respondeu? O Dorival. Fernando Diniz? Não, Dorival, que 40%. Fernando Diniz, eu que uso óculos e você que não enxerga. Dorival Júnior, 40% dos votos. Fernando ficou com 31. 31, mas tá bem cotado também. Gente, acabou o Gazeta Esportiva. Hoje voou, passou muito rápido. Esse dia 27 de abril, que é data de aniversário do meu, do seu, do nosso Pacaembu, que completa 81 anos. Obrigada, Celso. Obrigada, Miriam. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, até amanhã, pessoal.